Pessoal, boa tarde. Eu vou começar agora, né? Mais uma aula aí, essa aula em EAD, né? Que nós temos aí na apostila, na página 401. É o primeiro módulo, tá? Praticamente, assim, é uma introdução, né? Da fala poética, do eu lírico, para que vocês possam entender as obras da literatura, né? E uma dessas obras da literatura é necessário que vocês saibam quem é o eu lírico, né? Que tipo de eu lírico nós estamos lidando, se ele é romântico, né? Então, hoje, essa primeira aula aí que nós vamos ter em AD, praticamente assim que terminar a aula, vocês deverão pegar a apostila, tá? Módulo 1 EAD, da frente 3 e responder esse módulo 1 e o módulo 2, tá bom? São dois módulos aí que vocês têm que observar e vocês têm que se atentar, tá? Não pode deixar de utilizar, tá? Essa aula, né, em vídeo aí, porque é necessário, tá? Não tem como dar em sala de aula. O que eu posso fazer para vocês na sala de aula é tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Mas a partir do momento que vocês tenham aí a leitura desse texto, dessa criação poética e do eu lírico, tá? Então aqui o primeiro assunto é a criação poética, tá? E o segundo assunto eu vou trazer para vocês aí o eu lírico, tá? Para vocês poderem entender melhor, né, essas obras da literatura, tá bem? Bom, a primeira que nós temos aqui é a criação poética, né? A criação literária é um feito poética que há características literárias e que se enquadra nos paradigmas da literariedade. Embora esta observou os textos clássicos e então sugeriu os moldes da literatura conhecida até hoje, tais como ficção, uso especial da linguagem, plurissignificação, função poética, estranhamento e etc. Tudo faz parte da criação literária. Então, dentro desses textos literários, a gente pode ter textos literários com ficção, né? Textos literários que têm uma função mais lírica, né? Apaixonada, né? Ou mesmo que tenha um amor paterno, né? Um amor ao filho, tá? Então, dentro desses, pode ser poemas, poesias, né? Pode ser também, assim, uma novela, tá? Pode ser contos, tá? Que tudo tenha envolvido uma característica, né? Dessa poesia, vamos se dizer assim, né? Que faz parte de uma criação literária. A poesia e a prosa constituem os dois gêneros que se fragmentam a produção literária. A poesia identifica-se por ser a expressão do eu, por meio da linguagem polivalente, ou seja, metafórica, enquanto a prosa distingue-se por colocar a tônica na apreensão do não-eu, empregando a linguagem plurissignificativa, tá? Então, veja só, o que significa, vem de plural, né? Essa palavra é uma linguagem, assim, de plural, né? De polivalente, que nós podemos ter uma interpretação diferente, né? A minha interpretação pode ser diferente da sua, pode ser diferente do seu amigo, do seu colega, né? Então, é como se fosse um texto, quando você vai fazer a leitura, nós podemos tirar mais de uma interpretação dependendo do seu ponto de vista, tá?
Desse modo, a prosa poética definir-se-ia como o texto literário em que se realizasse o nexo íntimo entre as duas formas de expressão, a do eu e a do não eu. Longe de ser pacífico, o encontro é marcado por uma tensão, de que o texto extrai toda a sua força comunicativa. Do binômio, o substantivo é representado pela força ou expressão do não-eu. Ao passo que a poesia funciona como qualitativo, logo, é um tipo específico de prosa assinalado pela fusão da poesia e da prosa. Por fim, levando em consideração a prosa fundida com a poesia, ela encaixa-se na categoria prosa poética e pode ser literária ou não literária. Também ambas são sensíveis ao influxo da poesia. Portanto, a prosa não literária é um texto que não sofre metaforização como a história, a oratória, a religião, a filosofia e etc. Já a prosa literária, em que o escritor goza da metáfora, da linguagem elaborada, os textos são polivalentes no seu significado como contos, crônicas, novela, romance, em certa medida, o ensaio e a drama. Então, para você analisar bem, né, um texto para ser uma criação poética, né, ele vai lidar muito com os sentimentos, né? Sentimentos, por exemplo, de você ter uma dor, né? Sabe aquele poema de Camões que ele fala assim: o amor dói como uma ferida, né? Sente descontente. Então, assim, ele sofria de amor, né? Como se fosse uma ferida que ele estivesse carnalmente, mas não era uma ferida carnal, era uma ferida espiritual, né? Sentimental. É igual como você tivesse perdido, né, um ente seu e você diria assim: ai, dói no meu peito, né? Eu tenho essa dor dentro de mim por causa da perda dessa pessoa, né? Então é algo subjetivo, é algo metafórico, né? Que nós devemos ter uma interpretação, né, daquilo que a pessoa está sofrendo e está te passando, né? Isso dói no meu peito, dói dentro do meu coração, né? Mas não é dor carnal lá do coração que você tem que ir no hospital, né? No cardiologista. Não. É uma dor de sentimento, de perda, né? Então, a literatura, ela trata muito isso, né? Os temas, todos eles são subjetivos, né? Todos eles são subjetivos, né? Então, um texto literário, ele trata uma subjetividade. Um texto não literário, né? Ele não vai trazer uma subjetividade, de modo algum, entendeu? Então, assim, tem uma grande diferença aí de um para o outro, tá? Texto literário e o texto não literário. O segundo tema que vem lá naquele primeiro módulo, né, da frente 3, né, o módulo em EAD, né, ele também vai falar sobre o eu lírico. E o eu lírico, né, não é assim difícil de entender, mas você tem que prestar atenção quando você ler o texto, né, quem que está falando naquele texto, tá? Não é o autor que tá escrevendo, né? Ele está se passando o autor por alguém. Então vamos lá, o que é eu lírico? O eu lírico é um elemento fundamental da poesia. Quando lemos um poema, estamos diante de uma obra literária do gênero lírico, isto é,
uma composição escrita que evidencia, sobretudo, a subjetividade, as sensações, as emoções, a interioridade de um sujeito. Mas quem é esse sujeito? Será que esse sujeito, o próprio autor do poema? Seriam então todos os poemas uma parte biográfica da vida dos poetas? Na verdade, não, são os poetas que se enunciam nos versos. A poesia fala por meio do eu lírico. Então, o eu lírico é quando você se passa por alguém para escrever um poema. Como, por exemplo, se eu pegasse um texto, né, e me passando por uma bailarina. A bailarina, né, consegue dar saltos, né, rodopiar, né, voar em seus passos, suas mãos leves, né? Eu poderia me passar por uma bailarina e escrever um poema. E no final, o autor seria quem? Fabiane Long. Eu sou autora, mas eu me passei por uma bailarina ao escrever esse texto. É como se fosse também você escrever um texto se passando por uma criança de 5, 6 anos, né? Tanto uma menina, tanto um menino, você poderia se passar. E você escreveria esse texto como se fosse uma criança, né? Os sonhos, né, de comer só doces, né? Não pensar em almoço e janta, comer guloseimas, salgadinhos, sorvetes, né? Então eu me passaria por uma criança escrevendo um texto, desejando, né, como seria a minha vida, né? Utilizando aí somente esses alimentos, né, proibidos, né, que os pediatras pedem tanto para as crianças não comerem, né, algo restrito. Mas eu escreveria um texto me passando por uma criança e no final, quem é o autor desse texto? Fabiane Long. Então, o eu lírico, ele se passa por alguém, tá? Olha aqui, o que é o eu lírico? Eu lírico, eu poético ou sujeito lírico, tá? Então, se alguém falar para você quem é o eu poético, é por quem o autor se passou para escrever aquela obra. Quem é o sujeito lírico? É por quem o autor se passou para escrever aquela obra. Ou eu lírico, tá? Então, tem 3 nomenclaturas aí que colocaram: eu lírico, eu poético ou sujeito lírico, tá? São nomenclaturas utilizadas para indicar a voz que enuncia o poema. O gênero lírico é aquele destinado a expressar emoções, sensações, disposições psíquicas, ou seja, a vivência de um eu em seu encontro com o mundo. Mas esse eu lírico, essa voz do poema, não é necessariamente o autor, mas sim um eu fictício. Lembra que eu falei para vocês? Eu ia me passar por uma bailarina, escrever um texto como se fosse uma bailarina, né? Então é fictício, né? Porque eu não sou uma bailarina, né? Eu sou professora, né, de língua portuguesa. Então seria fictício, um personagem fictício, que pode ou não ter características do eu autoral. Quer dizer, poderia colocar nesse poema aí várias características, né, de uma bailarina, mas eu não sou a bailarina, né? Eu nem danço, nem pratico, né? Então, só que é um eu aí fictício, né? Uma característica aí que não tem do autor, tá? Continuando, olha só. Eu trouxe vários exemplos, tá? Para vocês acompanharem, né? O eu lírico é parte essencial do poema. Em um famoso poema intitulado Autopsicografia, né? Por exemplo, tem um poema que chama Autopsicografia, de Fernando Pessoa.
nos diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então veja só, né? Tem esse trechinho chama-se, né? O título é Autopsicografia de Fernando Pessoa. E o que ele está dizendo aqui, né? Na verdade, é o sentido pelo poeta, ou seja, pelo autor, né? Que não corresponde exatamente àquilo que foi escrito. Isso porque a arte poética modela por meio da linguagem. Essas experiências e impressões causadas no autor, e é por meio da voz do eu lírico que o poema enuncia-se, né? Então, quando ele coloca aqui, né, o Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, né? Então, veja só, o próprio poeta, né, ele está falando por meio de uma voz do eu lírico, né, que o poema, né, ele quer transmitir isso falando dos poetas, né? Então ele se passou eu lírico por um poeta, tá? É como se fosse escrever um texto se passando por uma professora de geografia, por uma professora de matemática, e eu, autora, Fabiane Long, que sou de letras, né? Eu posso criar, né, o meu lírico como eu bem entender e quiser, tá bom? Então devemos lembrar que a potência da poesia não reside em um desabafo autoral, mas em uma enunciação de sentimentos que ultrapassam a vivência individual do poeta. Quando lemos um poema, nos conectamos com aquela emoção ou sensação, pois ela é universal. Olha um outro texto que eu trouxe para vocês, é da Cora Coralina. Já ouviram falar da Cora Coralina? Ela já é bem idosa, ela, né? Mas ela é muito sábia nas palavras, né? Cora Coralina. E eu trouxe esse poema dela que chama Oração do Milho. Presta bem atenção, olha só. Tente imaginar quem que é o eu lírico aí que tá falando. Tenta imaginar por quem a Cora Coralina, né? Qual será, né, sua personagem fictícia, né? Que é o eu lírico. Então, olha só. Senhor, nada valho, sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Olha só, sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste, e se me ajudarde, Senhor, mesmo planta de acaso solitária, olha só, presta atenção, dou espigas e devolvo em muitos grãos. O grão perdido inicial, salvo por milagre, que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura. Não me pertence a hierarquia tradicional do trigo. E de mim não se faz o pão-alvo universal. Gente, quem vocês acham que é aqui o eu lírico? O fictício. Quem será? Quem que é esse eu lírico aqui? Quem que está falando aqui nessa história? Quem você acha que é esse eu lírico? Olha só. O poema Oração ao Milho é escrito em primeira pessoa, né? Que ele foi escrito em primeira pessoa e enunciado pela voz do milho. Olha só que Cora Coralina, né? Como é que pode, né? Uma personagem milho, né? Um milho falando, gente. Então, assim, o eu lírico é o milho. E não é a autora que se diz a planta primária da lavoura, é o próprio milho que fala no poema. Então, quem é a autora?
Cora Coralina. E quem que é o eu lírico? Quem que é o eu poético? O milho, ok? Tem mais um. Lamento da noiva do soldado. Mais um exemplo aí, olha só. Como posso ficar nesta casa perdida, neste mundo da noite, sem ti? Onde falava tua boca, minha boca, e agora que farei sem saber mais de ti? Pensavam que eu vivesse por meu corpo e minha alma? Todos os olhos são de cegos. Eu vivia unicamente de ti. Teus olhos, que me viram, como podem ser fechados? Aonde foste? Que não me chamas, não me pedes. Como serei agora sem ti? Cai neve nos teus pés, no teu peito, no teu coração, longe e solitário. Neve, neve, e eu fervo em lágrimas aqui. Cecília Meirelles. Então, quem escreveu foi a Cecília Meirelles, a autora. E o lírico? Quem que é o eu lírico deste poema? Olha lá. A voz desse poema de Cecília Meirelles é a noiva do soldado. Então, a Cecília Meirelles estava se passando pela noiva do soldado, né? Aquela que fica viúva antes mesmo de se casasse. É a que fica sabendo que o noivo morreu em combate. É a partir dessa voz que a poeta vai anunciar os sentimentos da ausência, do desespero, da tristeza de estar perpetuamente apartada de quem se ama. Então aqui, né, vários soldados, né, vão para a guerra, acabam morrendo, né? Então aí a Cecília Meirelles escreveu um poema se passando, né, por uma noiva, né, uma noiva do soldado, né, que ficou viúva antes mesmo de se casar, né, tadinha. Outro exemplo, tem mais um exemplo aqui, olha só, até vocês entenderem o que é o eu lírico, tá? Anos dourados. Parece que me dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor? Chico Buarque. Vamos ver, Chico Buarque, ele está se passando por quem aqui? Olha só. Chico Buarque é famoso, né, por suas composições, né, um cantor assim muito famoso, né, as músicas deles trazem assim um tom muito crítico, né, referente a qualquer classe social, econômica, política, né, amorosa, né. Então sua voz é um eu lírico feminino e é o caso de Anos Dourados, né, o eu lírico é Maria. Maria quem anuncia a letra da canção, né, quem liga afobada para o ex-amor, né. Então aqui eu trouxe também o Chico Buarque, né. Aí tem uma perguntinha aqui. Como identificar o eu lírico? Como identificar? Você tem que ler com atenção, né? Se passar, né, pelo aquele autor, o que será que, né? Por quem será que ele está se passando? Você viu a Cora Coralina, né? Se passar por um milho, né? É bem interessante e engraçado, né? Eu acho que eu nunca tinha imaginado isso. Um milho, né? Falar de si próprio, né? Muito interessante. Então vamos lá. Como identificar o eu lírico? Como a composição poética envolve a criação artística por meio da linguagem, sempre que um eu anuncia-se no poema, uma nova entidade é criada. Não se trata do poema que existe no mundo, que possui uma aparência, postura determinada diante dos fatos e etc., mas de uma voz não material, que modela,
e versifica as impressões vivenciadas pelo autor, transformando-as em versos. Leia o poema Canção Final, de Carlos Drummond de Andrade. Então vocês têm que prestar atenção, por que essa nova identidade, né, que foi citada aqui? Né, porque é um lírico, né? Ele é uma fictício, né? Então por isso que fala que é uma nova identidade, né? Cada um de nós pode criar essa identidade fictícia e escrever um texto, se passando por um bombeiro, se passando por um padre, se passando por pessoas, um dançarino famoso, né? Então, assim, você pode se passar por quem você quiser. E não só pessoas, né? Igual a Cora Coralina lá, que colocou, né? Se passou por um milho, né? Falando. Então, ele traz aqui uma canção final de Carlos Drummond de Andrade. Olha só. Canção final. Oh, se te amei quanto. Mas não foi tanto assim. Até os deuses claudicam em nugas de aritmética. Meço o passado com régua, de exagerar as distâncias. Tudo tão triste, e o mais triste é não ter tristeza alguma. É não venerar os códigos de acasalar e sofrer. É viver tempo de sobra, sem que me sobre miragem. Agora, vou-me, ou me vão. Ou é vão ir, ou não ir. Oh, se te amei e quanto, quer dizer nem tanto assim. Então ela foi escrita em primeira pessoa, só que aqui o eu lírico ele não anuncia, né, uma particularidade de sua vida, né? Mas a dissolução de uma relação amorosa. A gente sabe que é alguma coisa de amor, né, que teve, que não necessariamente precisa partir de um dado biográfico. O eu lírico dá a voz a um sentimento universal. E não é necessário que o autor pessoalmente tenha vivido o que esse eu, né, enuncia, né? Então, quer dizer, tem eu lírico, né, que ele traz um sentimento universal, né? Então, assim, o que é um sentimento universal? Um sentimento amoroso, sentimento de raiva também é universal, né? Infelizmente, todas as pessoas sentem, né? Um sentimento de alegria, né? Então, pessoal, hoje, né, eu trouxe aqui nessa aula online, essa aula em EAD, é um complemento da nossa aula de literatura, faz parte da frente 3, tá? Então, eu preciso aí, tá? Necessito que vocês continuem, né? Estudando, tá? E não se esqueçam, né? Que essa frente 3, vou mostrar novamente aqui para vocês. Essa frente 3, primeiro vem a parte de gramática, né? Todinha a parte de gramática. Aí vem os textos de redação. Aí depois vem a literatura, que é a frente 2. E este daqui é a frente 3, tá? Frente 3. E essa frente 3, por que eu tenho que explicar para vocês o que é uma criação poética, uma ficção poética, um eu lírico, né? Porque basicamente os exercícios aqui, ó, todinho do módulo 1, tá? E o módulo 2, ele vai trazer sobre isso, ok? Então, deixa eu voltar, módulo... Aqui, módulo 2, né? Então, vocês têm que responder o módulo 1 e o módulo 2, tá? Criação literária, linguagem poética, tá bom? Então, assim, não esqueçam, né? A criação tem literária e não literária. A não literária, ela é totalmente objetiva, né? São textos de jornais, jornalísticos, reportagens, tá?
E já um texto literário, né, ele é emotivo, ele é subjetivo, né? E essa criação literária aí, né, os autores eles podem criar contos, fábulas, né, poemas, prosas, né, crônicas, o que eles quiserem, tá? E essa linguagem poética, né, que eles trazem nos textos, né, é sempre muito metafórico, né? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado dessa aula em AD, né? É um complemento, tá, pessoal? É mais uma aula que eu tenho que dar para vocês, tá? Então, eu já fiz aí do módulo 1 e módulo 2 de EAD. Então, vocês agora respondam, tá bom? Se não der tempo de eu fazer a correção na sala, eu trago a correção aqui para vocês em AD, tá bom? E aí vocês podem depois procurar o vídeo, né, que eu vou postar, estará no Clipe Escola, né, as respostas e depois vocês entram lá. Mas eu aviso em aula, tá bom? Eu vou avisar, olha, vou fazer a correção lá do módulo 1 e do módulo 2, tá bom, pessoal? Pessoal, fiquem com Deus, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até breve, né? Que já já a gente se vê aí em sala de aula. Um abraço, pessoal. Tchau.